Deixe o seu comentário, o seu joinha e faça parte da família que mais cresce em prol de um Brasil limpo. Limpo! Eu falei limpo, não falei lindo. Tá duro de ficar lindo isso aqui. Vamos lá? Agora é quem? Quem vai chegar aqui? Ele, Pittoli, que conseguiu uma entrevista exclusiva com ele, Patrick Brito, diretamente da Sérvia, que pelo que eu soube, faltou na live agendada neste canal aqui porque estava preso. Será que ele vai contar isso aqui? Ele veio falar de quê? A questão do derrite, né? Para quem não sabe, o Patrick Brito ele surge em meio ao caso Adélio Bispo, falando que ele tinha encontrado uma conta de internet do Adélio Bispo no mês de junho. A facada, todo mundo sabe, foi dia 6 de setembro de 2018. Certo? 6 de setembro de 2018. Um dia antes do feriado de 7 de setembro. E aí, como que ele tinha uma conta no nome de Adélio Bispo se ninguém sabia quem era o Adélio Bispo? Intrigante, não? Mas aí o tempo passou. O Patrick ficou de vir no canal, não veio. E aí o Fabiano Gogo, que é o jornalista que também está lá na Europa, na República Tcheca, que teve um atrito com o Patrick, segundo o Gogo, aquela conta foi tirada retroativamente após o evento da facada. Sendo que o Patrick, quando surgiu aqui, atribuiu até o mando, né, dessa investigação, não o mando da facada, mas o mando da investigação sobre o Adélio Bispo, que ninguém sabia quem era só um militante do PSOL até então. Em junho, ele atribuiu ao Gilberto Kassab. E aí depois a gente foi ver, e isso foi por terra. Ele reaparece, vamos ver se ele conta em relação a isso. Eu não assisti o vídeo, confesso aqui para vocês, para ter um impacto junto com vocês, tá? Quem quer saber a verdade sobre o caso Adélio Bispo? Você vê o empenho do STF em descobrir a verdade sobre o Adélio Bispo? Você vê o engajamento? Será que o STF está preocupado? Ou está preocupado em pôr o Bolsonaro na cadeia antes das eleições para ele não influenciar ninguém? Eles acham que assim vai dar certo. Então solta a batida aí, compadre. Coloca o Pittoli, coloca o Patrick é bom. Patrick Brito. É um trava-língua, né? Patrick Brito. Fala! Patrick Brito, hacker, direto da Sérvia, conversa conosco agora. Patrick, bom conversar contigo novamente, embora o momento não seja favorável. Surge essa notícia agora do indiciamento e queria saber como você recebeu essa informação, se traz alguma novidade para você, né? Quais as consequências da notícia que a gente trouxe agora diante do teu caso, diante do que já trouxemos aqui. Patrick, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pittoli. Você me ouve bem? Te ouço bem. O microfone parece um pouco abafado, mas acho que... Se você puder falar mais um pouco, acho que... E agora? Você me ouve melhor? Acho que sim. Vamos lá, vamos tentar, Patrick. Bom dia. Seja bem-vindo, Patrick. Bom momento. Acho que melhorou. Você me ouve bem agora? Agora perfeito. Agora perfeito. Maravilha. Então, bom dia, Pittoli. Prazer aqui estar de novo contigo, com o vereador Borgo. Eu recebi com serenidade. Meu advogado que não ficou muito feliz, porque ele falou mais um indiciamento. Mas pelo menos dessa vez eu não vou ser responsabilizado sozinho, mas quem me contratou também vai responder. Embora eu acredito que nesse caso o investigador da Polícia Civil, Felipe Pimenta, ele também tem que ser indiciado, porque foi ele que fez o contato com o Valmir. E eu queria trazer algumas notícias, se você me permitir, claro, com relação ao procedimento que tem lá na Corregedoria de São Paulo. Você tá me ouvindo bem, né, Pittoli? Perfeitamente, Patrick. Olha, acontece o seguinte, daquela última vez que o Derrite deu entrevista, ele falou que ia ser uma prioridade para a Secretaria de Segurança Pública, tudo mentira, tudo mentira. Eu fui ouvido, isso corre lá na DCA, que é a Divisão das Corregedorias Auxiliares, lá em São Paulo. Eu fui ouvido a primeira vez em setembro, pelo então divisionário da DCA, que é o Dr. Fernando Schmidt de Paula. Na época, eu compartilhei 1 GB de prova. Depois eu fui ouvido de novo, agora em janeiro, compartilhei mais 5 GB de prova. A minha mãe foi ouvida, nas 2 vezes fui acompanhado pelo meu advogado, Dr. Luciano Santoro. Minha mãe foi ouvida e acompanhada pelo advogado dela. E, detalhe, minha mãe só foi ouvida por cobrança do Ministério Público, porque minha mãe foi admitida no Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas. Eles não instauraram inquérito, isso é investigado por apuração preliminar, e não investiga nada, para investigar tem que instaurar inquérito. Aí eu fui surpreendido recentemente pela informação de que o delegado que me ouviu, e que era o responsável por essa investigação, Dr. Fernando Schmidt de Paula, ele saiu da corregedoria,
por envolvimento com o caso do Gritzba, lá em São Paulo, envolvimento com o Rogerinho, que era o investigador, que era a segurança do Gustavo Lima, a própria dona Rose, que o Derrite cita na entrevista, que era a diretora da corregedoria, Rosimeire Monteiro Ibanez, foi afastada da corregedoria, porque o sobrinho dela foi preso pela Polícia Federal com o envolvimento do Gritzba. E detalhe, antes de eu ser ouvido, uma emissária da Secretaria de Segurança Pública, ela veio falar para mim o seguinte: Pitoli, você vai falar só dos policiais civis, mas você não vai falar do Kassab. Eu fui proibido de falar do Gilberto Kassab. Como assim? Tá? Patrick, como assim? Quem te orientou para isso? Eu não posso falar o nome dessa pessoa, Okay. Mas ela é emissária da Secretaria de Segurança Pública. Você foi ela falou que eu orientado não poderia falar do Kassab, eu só poderia falar dos policiais civis. Certo. Vamos lá. E detalhe, eu arrolei como testemunha o vereador Borgo, um policial, o advogado lá em Araçatuba, que chama Paulo de Tarso, que sabe bastante desse inquérito, e uma outra hacker, que também aí participou dessa história. Nenhuma das pessoas que eu arrolei como testemunha foram ouvidas. O vereador Borgo viu, eu pedi acesso às investigações, o delegado lá, divisionário, Dr. Fernando Schmidt de Paula, negou meu acesso, falou que eu não tinha direito, porque eu não era o investigado, eu era o denunciante. E detalhe, que as pessoas não sabem, eu fui preso aqui na Sérvia de novo. Olá. O Brasil falou que eu ainda estava praticando crimes cibernéticos aqui. Eu fui preso em novembro, eu fiquei 25 dias preso. Eu só saí porque uma promotora que me ajudou, que eu fiz um acordo, eu peguei 3 meses de prisão domiciliar. Então, assim, a minha vida virou um inferno. A Polícia Civil de Araçatuba pediu minha prisão outras 2 vezes, desde aquela entrevista do Derrite. O delegado que o Derrite falou que afastou coisa nenhuma, ele tá em Araçatuba, ele vai todo dia lá no DEIC trabalhar, ele vai no DEI Inter às 10, depois ele vai no DEIC com uma SW4 preta de investigado a raio-x, não foi afastado coisa nenhuma. Agora, recentemente, eles instalaram outro inquérito contra mim em fevereiro, que o promotor prontamente arquivou, de um fato de mais de um ano atrás. Então, assim, eu continuo sendo perseguido, as minhas denúncias, eles não apuraram coisa nenhuma, não afastaram ninguém. Então, assim, o Derrite, ele mentiu. Ele não fez nada do que ele prometeu. E eu fui proibido de falar do Kassab. E o Bolsonaro tem que saber isso aí. Ele tem que saber isso aí. Então, assim, a Polícia Civil não tem mais condições de investigar nada. Isso aí é só a Polícia Federal. E deixando bem claro, tá, que o indiciamento da Polícia Federal é uma ponta desse iceberg. Mas o indiciamento da Polícia Federal demonstra que tem matérias ali muito concretas para o oferecimento da denúncia e aponta, sim, o crime, o envolvimento da Polícia Civil de Araçatuba. Então não tem como mais ficar, não adianta o mecanismo, sabe? É uma pena, porque a Polícia Civil, a instituição, é gloriosa. Não, eu tenho amigos maravilhosos. Muitos. O meu assessor é delegado de polícia aposentado, uma pessoa da mais extrema credibilidade, a instituição. Agora, algumas pessoas estão jogando o nome da instituição no lixo com isso. E não adianta vir perseguir, tá bom? Não adianta. Estou disposto a tudo pela verdade. Tá? Como é que fica, Pitoli, agora a situação lá de Araçatuba, que falaram que arquivaram a investigação, agora a Polícia Federal vem e fala assim, olha, tá indiciado por crime de contratação de um hacker para espionar a autoridade, já está demonstrado. Mas e onde é que foi feito, desculpa, mas onde é que foi feito esse crime? Dentro de um computador de um policial civil. A estrutura do Estado foi utilizada, quer dizer, o que precisa mais? Para quem duvidava, tá aí o indiciamento, tá demonstrado que uma máquina, um computador da Polícia Civil foi utilizado para espionar um jornalista, meu Deus. Se isso aqui já está indiciado, já está provado, será que os outros fatos também, o envolvimento, tudo que o Patrick está falando, será que é tudo mentira? Será que é tudo uma invenção? Então, a minha pergunta é essa, Patrick, quem te ouviu? Quem ouviu a tua versão? Quem decidiu te ouvir? A Polícia Federal ouviu o que você tem a dizer ou já disse parte aqui para Ouro Verde, Patrick? Não, com relação a esse inquérito que eu fui indiciado junto com o Valmir, eu não fui ouvido. Eu não fui ouvido por esse delegado, embora eu tenha pedido acesso e tal. Nós vamos pedir agora acesso, né? Ele me indiciou, tem direito à defesa, e tem mais gente aí que tem que ser indiciada como policial civil. Na Corregedoria de São Paulo, naquele procedimento, que é a apuração preliminar 3/2024 da DCA, eu fui ouvido pelo delegado, Dr. Fernando Schmidt de Paula, então delegado divisionário, né? Que é o número 2 da Corregedoria. Fui ouvido por ele 2 vezes. A primeira vez foi um depoimento de mais de 6 horas. Ele estava na casa dele. Ele me ouviu da casa dele, que ele falou que ia ficar melhor. Do segundo depoimento, durou 2 horas. Arrolei testemunhas. Compartilhei 2 links com 6 GB de provas, inclusive do fato Bauru. E ele não instaurou inquérito. E eu no Kassab, e eu fui proibido de falar do Kassab. Então, assim, o que eu vejo, Pitoli, é o seguinte. É como o caso do Gritzba. A Polícia Civil, o DHPP ficou 2 anos investigando, não investigou nada. A Corregedoria ficou investigando e arquivou. Aí só depois que a Polícia Federal veio e que prendeu um monte de policial civil, inclusive delegado, é que agora eles estão fazendo alguma coisa, embora colocando a culpa na Polícia Militar. Então eu vejo assim, um corporativismo e não deixar as investigações avançar por causa de envolvimentos de agentes públicos. E claro, você não imagina que chega aqui um pedido da Embaixada do Brasil para me prender de que eu estaria cometendo crime cibernético ainda, embora não exista nenhuma investigação nova de crime cibernético contra mim, e eu sou preso aqui. Eu fui preso dia 1º de novembro
Veio vários policiais no meu apartamento, fiquei 25 dias preso. Agora você imagina o quê? Uma informação dessa que chega, é porque chegou de alguém grande, né? Porque eu tenho certeza que o Kassab, ele tá interferindo nessas investigações. Porque tudo que você vê, inclusive essa recontratação da mulher do Valmir pelo Paulo Correia Júnior, Paulo Correia Júnior é do PSD do Kassab. E eu sou impedido de falar do Kassab, então é óbvio que ele tá interferindo nessas investigações. E o Derrite, o que ele faz? Ele não faz nada. Patrick, ele não faz nada. Patrick, em relação, pra gente fazer o link, pra quem vem acompanhando esse caso, em relação ao caso da espionagem, do envolvimento com Adélio Bispo, com o hackeamento dos filhos do presidente Bolsonaro, você chegou a ser escutado na Corregedoria de São Paulo ou estão também impedindo de você relatar esses fatos, esse envolvimento que liga, como você já disse, ao Gilberto Kassab? E por que a importância dessa pergunta, Patrick? E é importante deixar claro para a minha audiência que durante meses me cobrou sobre o avançar desse caso. Como havia o compromisso do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, de investigar, de responder o teu ofício, Borgo. Imagina se ele tivesse respondido com o indiciamento agora. Então, mas como havia a promessa da investigação avançar, eu entendi o seguinte: Pittori, coloque-se no seu lugar. Coloque-se no seu lugar. Deixa comigo, quando tiver resultado, a gente vai apresentar. Demorando, certamente demorou. Entretanto, a Polícia Federal antecipa e indicia, mostrando que, de fato, tudo que o Patrick veio e relatou aqui ao longo das entrevistas que concedeu ao Auriverde, aconteceu. Ou seja, quem deixou de me dar a resposta foi o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Se ainda tiver resposta para me dar, eu adoraria receber. Entretanto, há um descompasso entre o que prometeu e o que não entregou, e no meio disso, esse indiciamento da Polícia Federal. E eu gostaria muito de estar presente nessa entrevista. Se o secretário estiver ouvindo, se alguém estiver levando para ele, eu gostaria muito, até principalmente de questioná-lo, porque ele não respondeu, porque esses questionamentos constam daquele ofício. O porquê que não foi tomada atitude na Araçatuba, que agora foi indiciado, é uma das perguntas, tá? Tem algumas perguntas relacionadas a isso. Eu queria saber por que ele não respondeu até agora. Patrick, ainda tratando, saindo da questão Bauru e voltando para essa questão Adélio, os filhos e o presidente Bolsonaro. Alguém te perguntou alguma coisa depois que a gente conversou aqui? Por que eu estou lhe fazendo essa questão? Porque, de verdade, Patrick, você é testemunha disso. Eu fiquei sozinho nessa. Imprensa, veículos de comunicação que entraram em contato comigo e perguntaram para mim: olha, o Patrick, será que ele poderia falar? Eu falei: poderia, não tenha dúvida, é só conversar com ele. Do mesmo jeito que ele foi franco comigo, entendo que será franco contigo. Agora, o interesse em ouvir, depois que apareceu o nome de Gilberto Kassab, sumiu de todo mundo. Enquanto era simplesmente: olha, o Patrick hackeou Carlos, Eduardo e Flávio, além do pai, Jair Bolsonaro, e o tal do Adélio Bispo, enquanto era esse assunto, todo, Pittori, como é que vai ser? Não, ok. Quando o Patrick traz o nome do Kassab à mesa, acabou. Ninguém. Fiquei sozinho nessa, viu, Patrick? Então, Pittori... Não, agora eu tenho que falar. Eu não tinha assistido o vídeo, eu falei para vocês, né? O Pittori ficou sozinho porque ele quis. Porque eu mandei uma mensagem para ele e estou sendo ignorado pelo Alexandre Pittori desde então. Eu perguntei para ele em relação a isso, mas eu acho que talvez ele ficou de saco cheio dessa situação toda, até do próprio sumiço do Patrick por conta dessa prisão que ele falou em novembro, que foi todo esse imbróglio no mês de novembro, mas eu nunca tirei o pé, tá? Pittori, olha aí as suas conversas no WhatsApp que você vai ver. Eu nunca tirei o pé desse caso, mesmo porque eu acho fundamental o Patrick sustentar, mesmo ele sendo um hacker, né, que muita gente descredibiliza o depoimento de um hacker, mas eu acho importante. Acho que tem que ser investigado, sim. E se o Derrite pisou na bola aí nessa investigação aí, tem que ser questionado, sim. E a abertura do espaço na Auriverde, mais do que justo para ele se justificar. Por que que ele não foi para cima na investigação disso tudo? E se o Kassab tem ligação com o Patrick, isso tem que ser investigado. Independentemente de quem seja. Né? Por que que o Adélio está blindado lá no presídio em Mato Grosso do Sul? Por que que não deixam o Cabrini entrevistar o Adélio lá no Mato Grosso do Sul? Por quê? Qual é o medo? Tem medo do que o Adélio fale para o Cabrini? Esse não é um país transparente? Não teve mandante, a PF concluiu que não teve. Deixa o Adélio. Esse aqui é um canal isento. A partir do momento que eu falo que eu sou isento, eu tenho que ir para cima. Eu não posso passar pano para político A ou B, porque esse é muito poderoso. Não. Aí é jornalismo. Eu estudei para isso. Eu não sou um aventureiro aqui. Eu não estou brincando com o sentimento patriótico. Quando eu falo, olha, você chega aqui, que esse é um canal de luta, que vai lutar por um Brasil mais limpo, é o meu compromisso. Alguém tem dúvida em relação ao caso Adélio? Você acompanhou aqui no meu canal depoimento exclusivo que a gente conseguiu? Do Adélio falando pro Kleines, que foi o policial que prendeu ele, que ele fez porque mandaram. Como que a PF falou que não mandou?
Ele agiu sozinho. No mínimo, ele tem que se justificar. No mínimo, tem que ter o conteúdo dos 3 celulares aí expostos. Os 3 celulares que a Adélio Bispo tinha. Um cara que era garçom, tinha 3 celulares na ocasião da facada. Primeiro, quero fazer um agradecimento a você, ao vereador Borgo. E o vereador Borgo, ele é testemunha, porque nesse tempo todo, eu sempre envio e-mails para ele com as atualizações que eu possuo do caso, embora assim eu não tenha acesso a tudo. E um complemento. Por exemplo, saiu recentemente aquela questão de que a vereadora Estela teria sido, né, obrigada, via decisão judicial, a pagar uma postagem que ela teria feito com relação à prefeita Suelen Rosim. E na imprensa saiu assim, as declarações de um hacker. O meu nome não sai. Em todos os veículos tradicionais de mídia, eu desapareci, Pitoli. O meu nome não sai. Então, assim, como se eu fosse um assunto proibido. Depois que o Derrite que ele deu aquela entrevista para você, porque essa minha oitiva lá na corregedoria, ela foi combinada com a delegada Lisandra Cola Buono, que ela é assessora do DGP Arthur José Dian. E aí que foi que uma emissária veio falar comigo e falou, Patrick, você vai depor lá, você vai denunciar os policiais civis, só que é o seguinte, você esquece Kassab, você não vai falar de Kassab. Então, assim, a condição, porque eles sabem como é importante para mim denunciar o delegado Carlos Henrique Cotait e sua equipe, eles sabem como isso é importante para mim, pelas perdições, etc. Como assim, ó, você vai denunciar os policiais, nós vamos aprovar os policiais aqui. Só que com uma condição, você vai poupar o Kassab. E você viu naqueles documentos que eu te mandei, Pitoli, e que eu mandei também pro Didi Red Pill, eu fiz captura de tela dos e-mails que eu invadi. O Skype, 2 Skype, 2 iCloud do presidente Jair Bolsonaro, mostrando que realmente houve a invasão. Então, assim, não é uma coisa assim que eu menti, né? Eu mostrei provas. Então, eu fui impedido pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, pelo secretário de Segurança Guilherme Derrite, através de emissário, de poder vir e falar do Kassab e dessa questão da Adélio Bispo. Eu fui impedido. E como prêmio, o que eu ganhei? Eu fui preso em novembro aqui, fiquei 25 dias preso. Por quê? Porque eles achavam o seguinte, que a Kassab ia pegar e me mandar pro Brasil, mas eu fui solto. E agora eu tô solto e agora eu vou falar. O Patrick, então, assim, só uma questão que eu acho muito importante. Se você teme pela sua vida, se você for extraditário, se você vier para o Brasil, você teme pela sua integridade física, você acredita que possa ser assassinado aqui no Brasil como queima de arquivo? Eu tenho certeza, vereador. Até porque tem gravação do delegado Cotait prometendo me matar. Eu fiz uma representação contra ele por ameaça e coação no curso do processo, e um delegado, que é subordinado a ele, que é Alessandro Lopes Dias, mandou arquivar, porque falou que tinha passado mais de 6 meses, só que o prazo de 6 meses conta a partir do momento que eu tenho notícia do fato. Eu tive notícia do fato depois que eu saí da prisão. Eu fiz uma representação contra os dois no cartório central da Corregedoria da Capital. Quando foi ouvido lá pelo Dr. Fernando de Paula, eu falei sobre isso aí, eles não instalaram inquérito, eles não fizeram nada, vereador, nada. Eles estão passando pano até não querer mais nos policiais civis. Por quê? Ó, o Derrite, ele veio, né? Ó, eu mandei apurar e tal, para depois ele vir dizer o seguinte, que eu não apresentei prova, mas eu tenho todos os e-mails, eu tenho os links das provas que eu apresentei. Eu posso apresentar os links aqui. Eu não vou apresentar agora porque tá em sigilo. Eu não quero estragar a investigação, mas eu tenho. Agora, sabe o que eles fizeram? Contra o policial Edson, que era o Boi de Piranha, eles mandaram instaurar um PAD, um processo administrativo, lá em São José dos Campos, tiraram de Araçatuba, para poder mandar o Edson embora. Por Derrite vir dizer o seguinte, a gente investigou, ó, mas quem passava as coisas pro Patrick era o Edson, entendeu? Que era um encarregado lá, não era o delegado. Então, assim, as pessoas grandes, Kassab, Cotait, não é? Essas ligações com o PSD, o primo dele lá, o Alfredo Cotait Neto, essas pessoas, eles não querem investigar, eles não querem responder. Quem só tem que responder é o Patrick e o Boi de Piranha lá do Edson, né? E agora a Polícia Federal, indiciando o Valmir, vai ter que indiciar o Pimenta, porque nós vamos pedir isso aí. Eu vou conversar com o procurador responsável por isso aí. E aí, vão ter que investigar outras pessoas, porque não é possível. Crimes que envolvem um ex-presidente da República, uma tentativa de assassinato contra um ex-presidente da República e o seu filho, e o secretário de Segurança Pública de São Paulo não faz nada e me proíbe, me impede de falar. Por quê? Para não atrapalhar a governabilidade do governador Tarcísio. E aí, Tarcísio, você não vai fazer nada? E a mídia, ô vereador, se cala. Apesar da gravidade das denúncias, o senhor viu lá no inquérito, tem o iCloud, tem o Facebook e o e-mail com todos os contatos do vice-presidente Hamilton Mourão. Não teve, assim, nenhuma apuração. Isso aí é um absurdo, não é? Agora quem responde sou eu. Eu que respondo. Patrick, eu vou te agradecer pelo contato, pela oportunidade de te ouvir, e certo de que muito provavelmente a gente tem que fazer uma nova conversa e a gente vai agendar para isso. Obrigado, viu, Patrick? Obrigado, Pitoli, obrigado, Borgo, e um bom dia aí para todos. Obrigado. Patrick Brito, o hacker iniciado, diretor da Sérvia, conversando conosco. Muito bem. Então, essa era a atualização que eu estava devendo para vocês, né? Toda vez que aparecer algo relacionado ao tema que a gente já estava cavucando ali, eu vou mostrar para você. Uma coisa eu tenho que abrir. Eu vou abrir um off, que eu não sei se o Patrick vai vir aqui no nosso canal. Ele tem as portas abertas aqui para... inclusive, ele me acha, né? Como todo bom hacker, ele me acha quando ele quer.
Ele me achou, não fui eu que fui atrás dele, deixar isso claro. Um belo dia eu estava indo levar o meu filho na escola e toca meu celular, 7 horas da manhã. E ele falou, você sabe quem é que tá falando? Eu falei, não. É o hacker. Eu falei, eita preula. Me achou, hein, cara? Ainda falei. E aí bati um papo longo com ele. E aí fui perguntando essa questão. Ele tava pé da vida porque o Fabiano Gogo ia vir dar uma entrevista no dia. E eu falei para ele, falei, cara, as portas estão abertas para você também. É importante você colocar as suas considerações. E ele deu uma longa entrevista para o Joaquim de Carvalho, que é meu amigo, lá do canal 247, é um jornalista esquerdista. Nem por isso vai deixar de ser meu amigo, tá tudo tranquilo. Não concordo, porém respeito a posição dele. E deu a longa entrevista, e com a longa entrevista eu só me ative a um detalhe na conversa que eu tive com o hacker. Falei, cara, você invadiu tudo. Você achou algum podre de Jair Messias Bolsonaro em tudo que você invadiu? Eu não perguntei nem do Adélio para ele. Ele me ensinou detalhes de negócio de passaporte italiano, não sei o que e tal, para tirar a cidadania. Conversamos amistosamente. Acho que ele gostou de mim. Também gostei do rapaz ali, do papo. E aí eu perguntei, você achou algum podre do Jair Messias Bolsonaro em tudo que você invadiu, que você rastreou, que você olhou e falou, não. Tá? Então, são coisas que às vezes a gente tem um pé atrás, que a gente está lidando com um político. Quando a gente defende um político, a gente fala, mas será que ele é isso tudo mesmo? Então eu checo. Eu não sou um cara iludido, gado, como vocês falam aí, não. Eu procuro checar. E assim como ele não viu um podre, ninguém tá achando podre desse cara. E olha que estão cutucando, hein? Agora, para prender o Lula, não precisa se esforçar muito, não. Né? Teve o sítio, teve o triplex, teve a reforma da Odebrecht no triplex, gratuita. Acho que 300 mil reais a reforma. Uma série de rabos, né? Que acharam. Por quê? Sabe fazer o negócio, né? Só que não soube esconder tão bem, os raios. Então é sobre isso. Mas é isso, gente. O que eu tinha para vocês era isso.